Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra para, como dizíamos, regressar à Segunda Guerra no ativo, porque, ao contrário do que vai parecendo, ainda há uma guerra na Ucrânia. Como é que tem visto esta possibilidade a possibilidade não, mas o facto de Zelensky ter andado a fazer um périplo, a disseminar aquilo que chama o plano de vitória, numa altura em que aparentemente continua a estar completamente bloqueada a possibilidade de haver conversações para o fim desta guerra, não é assim, embaixador? O Zelensky faz aquilo que é natural que um Claro, presidente ucraniano faça, isto é, no momento em que a decisão sobre a guerra não está nas fronteiras do Donbass, mas está nas urnas de voto dos Estados Unidos, e Zelensky já percebeu que se Trump ganhar, será confrontado imediatamente com um congelamento daquilo que é a ajuda militar à Ucrânia. Isso no caso de Kamala Harris ganhar, provavelmente, digamos, essa situação não será tão dramática, mas haverá seguramente também um novo tempo no olhar para a guerra na Ucrânia. Zelensky procura obter do mundo ocidental, dos Estados Unidos em particular, mas também dos europeus, um conjunto de apoios, nomeadamente de natureza em termos de material militar, que lhe permita, digamos, garantir um sopro de, eh, de ação militar, e mais do que isso, lhe permita, se e quando Kiev vier a decidir isso, fazer ações dentro do território da Rússia que possam, de certa maneira, condicionar a Rússia. A Ucrânia tem vindo a ser capaz, nos últimos meses, de fazer ações dentro do território da Rússia, para grande desespero da Rússia, e em ações junto de estruturas militares, junto de estruturas de abastecimento energético, etc., que causam uma grande preocupação à Rússia. Além disso, ocupou uma parte da Rússia com forças militares, naquilo que foi uma ação de surpresa e de capacidade e de demonstração extraordinária de capacidade militar. Portanto, a Rússia, de certa maneira, vive um ambiente de alguma pressão dessa ação militar ucraniana que não consegue controlar e prever. Isso para um país como a Rússia, para um país que vive com a noção de que é o dono do jogo e que é uma grande potência mundial, de repente ter a Ucrânia, digamos, a criar-lhe dificuldades, deve induzir, ao nível da opinião pública, ao nível da própria estabilidade psicológica da Rússia, algum nervosismo. E esse nervosismo naturalmente reflete-se naquilo que é a atitude dos seus líderes. Zelensky, que já percebeu que no terreno está a perder, e está a perder bastante, não significativamente em termos de terreno, mas em termos de capacidade de sustentação da guerra no Donbass, na zona de Donetsk e Lugansk. Há um avanço lento, custoso e, mais do que isso, penoso sob o ponto de vista da perda de material e de pessoal por parte da Rússia, mas de qualquer maneira a Rússia tem vindo a avançar. E no terreno, de facto, as forças ucranianas têm vindo a perder terreno. Só que conseguem compensar isso com esse tipo de ações que fazem através de drones e através de estruturas que foram, entretanto, criando com alguma tecnologia até própria. Agora, o que a Ucrânia quer é passar dessa tecnologia própria e poder utilizar em termos de mísseis, em termos de ação ofensiva, algum material que é dado pelo Ocidente. O Ocidente reage muito a isso, em particular os Estados Unidos, não querem que a sua ação, digamos, no fundo, apareça, que a ação ucraniana apareça como uma ação ocidental contra a Rússia. Mas, como estamos neste momento de transição, Zelensky quer juntar o mais possível de material para o que der e vier, em particular para o que der e vier em termos das eleições americanas, isto é, no caso de vitória de Kamala Harris. Porque no caso de vitória de Donald Trump, eu acho que Zelensky já sabe o que é que vai acontecer. E o que vai acontecer é algo que é a imposição de uma cedência de territórios à Rússia por parte da Ucrânia. Cedência é essa que Zelensky, na sua prestação ontem no Parlamento ucraniano, recusou.
Isto é, Zelensky acha que a Ucrânia não deve ceder territórios, nomeadamente não deve ceder a Crimeia e não deve ceder o Donbass, e muito menos Zaporizhia e Kherson, que são as duas áreas em que a Rússia avançou e em que tem um poder limitado, embora nesse território. E, portanto, nós estamos aqui num verdadeiro impasse que só se vai resolver no dia 5 de novembro, essa, digamos, é a grande fronteira, é a grande trincheira ucraniana. Se revelar que Donald Trump ganha as eleições de novembro nos Estados Unidos, talvez a União Europeia seja chamada a substituir os Estados Unidos como fonte primordial de apoio logístico, militar, financeiro à Ucrânia. Sabemos, por outro lado, que esse apoio, nomeadamente o financeiro, em alguns países da Europa e na Alemanha em particular, está a começar a levantar problemas internos. Acha que a Europa em alguma, ou a União Europeia, em alguma altura, pode ser de facto o elemento que substitui, se for caso de ser necessário, o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia? A resposta é não. Isto é, a União Europeia tem financeiramente dado um contributo notável à Ucrânia, e digamos que quase se equipara neste momento, ou até supera pontualmente aquilo que é o apoio americano. Só que não o dá em termos de material e fornecimento de algumas valências que são absolutamente essenciais para a guerra da Ucrânia e que só os Estados Unidos é que têm e que a União Europeia não pode substituir. Vamos ser claros, grande parte daquilo que é a intelligence, por exemplo, que a Ucrânia tem e que lhe permite antecipar ou funcionar em determinadas áreas no sentido de contrariar a ação russa, é dada pelos Estados Unidos, é dada pelo Reino Unido, etc. E, portanto, há aqui uma cumplicidade ocidental que tem a ver com a circunstância dos ocidentais considerarem que são, de certa maneira, parte essencial da guerra na Ucrânia, porque consideram que a perda da Ucrânia, se isso viesse a acontecer, acabaria por funcionar em detrimento da sua própria segurança. Mas a União Europeia, e mesmo a Europa, para além da União Europeia, isto é, considerando o Reino Unido incluído, não têm uma capacidade, isso é muito claro hoje em dia, não têm uma capacidade para sustentar uma guerra na Ucrânia se os Estados Unidos dela se isentarem. É mais do que isso. Se os Estados Unidos dela se isentassem, os Estados Unidos têm meios e formas de convencer a União Europeia a seguir o seu caminho. Os Estados Unidos são um poder europeu. Os Estados Unidos são os donos desta guerra, se assim se pode dizer, no lado ocidental. São os Estados Unidos que fazem, na base americana do Ramstein, na Alemanha, a coordenação deste tipo de ações. São os Estados Unidos que têm a palavra essencial no quadro da NATO, que é quem coordena também este tipo de matérias. E é preciso perceber que o comandante militar da NATO é sempre americano. Este também é um ponto importante. E, portanto, não há maneira da União Europeia substituir aos Estados Unidos. Pode ser que a União Europeia, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista da ajuda militar, da ajuda humanitária, sob o ponto de vista de reconstrução, etc., seja capaz de dar um apoio grande à Ucrânia, está a fazê-lo, mas, digamos, há limites. Por outro lado, o António referiu a questão da exaustão e do cansaço. É evidente que em certos países da União Europeia há já um cansaço relativamente à guerra. Nós devemos olhar, não necessariamente para os países da União Europeia em geral, mas para aqueles de onde vem o principal apoio financeiro. Que é nesses que as coisas contam. Quer dizer, não é necessariamente do Luxemburgo ou da Eslovénia que interessa Foi em o apoio à Portugal. Ucrânia. Quer dizer, interessa no plano político para manter, digamos, a frente comum. Mas o que interessa é saber na Alemanha. Quer dizer, o que interessa é saber na França, o que interessa é saber, digamos, dos sítios onde vem realmente o apoio financeiro e onde a perca desse apoio financeiro significa o descalabro daquilo que é o apoio à Ucrânia no futuro. E até aí é que devemos estar atentos. E aí é verdade. Esses países, é preciso termos uma noção. Estamos a falar de democracia, estamos a falar de países que têm uma vontade democrática que se reflete em eleições, na fragilidade dos governos, nos ciclos políticos.
E aí não há nada a fazer, quer dizer, 27 países europeus são 27 unidades políticas diferentes, com poderes políticos diferentes, com modelos de governo diferentes, com modelos de coligação diferentes, e naturalmente há um vai e vem daquilo que são as suas opiniões. Até agora foi possível encontrar ao longo destes anos, isso é notável, uma certa constância e uma certa atitude comum. Por outro lado, também tem vindo a ser possível, por parte desses países, conseguir garantir no quadro da União Europeia, em particular daquilo que foi a criação da própria Comissão Europeia e da maioria que existe no Parlamento Europeu, uma atitude comum de apoio à Ucrânia. Mas nós vemos que aqui ou ali há alguma fragilidade. Em que medida um dia essa fragilidade não será detrimental para o esforço global de ajuda, isso nós não sabemos. Claro, cá estaremos para avaliar quais vão sendo os países que se vão somando a este grupo que está menos preparado, cada vez menos preparado para ajudar a Ucrânia. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.